Venha seu mestre chula, que chulia bem. Dê uma paradinha para mim também. Venha seu mestre chula, seu chuliador. E dê uma paradinha para o tocador. Chula, meu galo! Estamos aqui com o Anderson Pereira, o Marcelo da Rosa, e o nosso assunto aqui agora é chula. A primeira pergunta vai ser para o Anderson, que nós já estávamos conversando sobre dança, então agora sobre Anderson chuliador. Anderson, conta para nós quando é que começou essa história? Faz bastante tempo, são 30 anos atrás, né? A chula eu comecei com 9 anos, não vou dizer quanto eu tenho hoje, mas essas contas aí já dá mais de 30 anos. Comecei na Mirim e fomos passando, né, categoria. Eu tive na época que eu dançava como Mirim, a juvenil ainda não estava difundida. E aí era Mirim até uns 14, 15 anos. E como eu comecei a me destacar na invernada, eu dei um salto assim de 13 para 14 anos, fui direto para a categoria adulta. Então eu queimei uma etapa de juvenil, assim. Eu tive alguns rodeios eu tinha que deixar de dançar em invernada, quando o rodeio era maior, como a vacaria, para eu poder concorrer. Teve uma vacaria que eu deixei de dançar na invernada para poder dançar chula juvenil. Eu fui premiado, inclusive. Mas a partir daí, seguimos, né? Luta, e agora já estamos aí na categoria Shiro, né? Não largamos, né? É aquela coisa, a gente gosta, é cansativo, o chuliador é solitário, vamos dizer assim, né? Quando não tem um companheiro para fazer um costado aí no ensaio, tem que pelear sozinho. Mas é prazeroso. Prazeroso, faz bem pro corpo também. Ué, o Marcelo, aqui eu sou suspeito a falar, porque eu tenho o Marcelo como filho. Estreou com o Rodrigo, dançando lá, nós treinando chula, lembro lá na área de casa, lá tinha um rodeio, né? E a gente lá instituiu lá no CTG um rodízio dos chuliadores. Tinha um rodeio lá no Rancho da Saudade. E o Marcelo estava muito ansioso. Amor, esse é meu, esse é meu. Vamos ver. Você tinha 11 anos. Tinha 11 anos. E aí chegamos lá no meio da grama. E o Marcelo tinha, claro que eu tinha escrito ele, porque não podia escrever. Na época tinha rodízio mesmo, uma vaga só para você não podia mais de uma inscrição, né? E aí foi o primeiro evento dele. E o Marcelo ansioso que estava. E disse, olha, eu vou dançar, não sei. Me mostra aí. Ele juntou um galho lá no meio do campo, né? Todo torto, nós estávamos embaixo de uma lona de circo. Mas autêntico impossível, mal sabia eu, né? Que aquilo era autêntico. Largou aquele porrete ali meio torto ali, e fez e tal, e quando ele... E aí, tipo, vou dançar? Disse, vai Marcelo, vai dançar. E ele foi, não lembro qual foi o resultado, que isso é o que menos importa também. O importante é que ele dançou e ali foi arrancado, né, Marcelo? Conta pra nós aí agora um pouco, senão eu vou acabar contando a tua história. Claro, já fizesse uma boa introdução. Meu amigo, meu irmão Moacir, que também pra mim é como se fosse um pai, estamos aí há mais de 25 anos nessa lida junto, né? Essa feita aí que tu rememorou de início foi no ano de 1991, exatamente, eu tinha 11 anos. E estávamos ainda no CTG Brasão do Rio Grande. Eu fazia parte da juvenil já, porque como já estava definido nessa época, Anderson, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, a questão das idades, então eu já estava no limite da Mirim, então eu comecei a dançar já na juvenil, mesmo com 11 anos, né? E logo em seguida, na época tinha o Camilo Ferrari, tinha o Thiago, o Rodrigo, outros meninos que dançavam chula, e logo que eu iniciei no CTG, logo que eu iniciei no Brasão do Rio Grande, nas invernadas, eu me senti atraído pela chula, né? Pela boa e velha chula individual, ainda nos primeiros passos, e me deparei com aquela situação de haver muitos chuliadores para poucas oportunidades, né? E na época o Moacir era uma espécie de coordenador geral das entidades, das invernadas, né? Então ele instituiu esse rodízio até para estabelecer condições de igualdade para com todos os participantes das invernadas. E naquela feita então tinha chego a minha vez, né?
Mas o Moacir estabeleceu que não bastava chegar a minha vez, que eu tinha que mostrar que estava em condições. E naquela feita, Anderson, tive minha primeira participação então, em rodeio, foi no CTG Rancho da Saudade, um rodeio que eles faziam e acredito que ainda fazem. E naquela feita eu dancei com o Alfeu Cardoso, não sei se tu te recordas, foi um grande sapateador aqui da região metropolitana e chegou a dançar em Festa do Pinhão, chegou a dançar em vários eventos aí. Hoje também não dança mais, regula de idade conosco, né? Talvez um pouco mais que eu estou com 38 anos. E foi um grande momento, não saí premiado, mas consegui não errar nada, consegui fazer bonito e representar bem a minha entidade. E ali foi o pontapé inicial, depois dali foram muitos rodeios, daí no segundo rodeio eu tive a oportunidade aí sim de ser premiado. E aí é aquela coisa de jogador, vida de jogador. Um dia se ganha, um dia se perde, um dia se erra, um dia não se erra nada. Mas é isso que nos faz querer mais. O desafio, a sensação do frio na barriga que a gente comenta, se não tiver o frio na barriga, não tem graça, né? E a chula é isso, chega a arrepiar de falar. A chula é essa sensação, é aquela sensação de antes de mais nada tu te desafiar. Né? O desafio é contigo e eu costumo enxergar a chula de desafio, a chula de competição assim, um passo de cada vez, eu preciso vencer aquele passo. Porque se eu imaginar que eu preciso vencer os 5 ou 7 passos, a chance de eu, Marcelo, me atrapalhar é muito grande. Então não adianta eu querer dar o segundo, o terceiro passo sem ter feito o primeiro passo bem feito, né? Então é um passo cada vez, é um passo cada universo, é um passo cada desafio. E eu, naquela época, muitas vezes, eu com a minha gaitinha tocava, né, para vocês. E eu lembro que o Marcelo deu uma pausa de 20 anos na carreira de chuleador dele. Verdade. E o último rodeio foi o rodeio de Osório, que também não era pequeno, né? Um dos maiores rodeios do estado, onde o Marcelo dançou e eu toquei. Depois ali ele deu essa pausa e agora voltando, né, Marcelo? Verdade. Na categoria veterano, com muita garra, muita vontade. E eu acompanhei ele em vários ensaios aí e até disse para ele, Marcelo, tu tem que ir para adulta. Porque a gente vê o Marcelo dançando hoje com a mesma naturalidade de 20 anos atrás. Porque isso é que nem andar de bicicleta. A gente não esquece, o que fica é o corpo um pouquinho mais, tá? Mas tu começa a ensaiar, tu tem um preparo físico, o corpo responde, e aí se tu tem o preparo, a cabeça manda, a perna responde e dá tudo certo. Fala um pouquinho dessa fase agora como... Pois é, Timoa, foi exatamente isso, conforme tu colocaste, fiquei 20 anos sem dançar chula. 20 longos anos, né? Dancei dos 11 aos 18. Esse rodeio que tu rememorou agora, que foi, digamos assim, meu encerramento desse primeiro ciclo do Marcelo Chuleador, foi em Osório, realmente. Eu dancei dos 11 aos 18 sempre na juvenil. Quando eu fiz 18, teve esse rodeio em Osório, que foi o rodeio então que eu dancei na categoria adulto. E realmente, o rodeio de Osório sempre é um rodeio muito difícil, muito concorrido. Esse rodeio não foi diferente. Eu dancei ali a chula adulto. E depois não tive mais uma motivação naquele momento. Segui um pouco ainda dançando com os tropeiros da tradição, nessa senda de apresentar a dança autêntica, naquilo que nós acreditamos ser a autenticidade, em músicas, lançando danças inéditas. E em seguida a isso, parei com a chula, segui com as danças na invernada dos tropeiros. Em seguida a isso eu dei um tempo na minha atividade artística, digamos assim, efetiva, porque acabei por me dedicar um pouco mais ao estudo. Então eu entrei na faculdade de Direito, concluí a faculdade de Direito, em seguida fiz especialização, concurso público, mas nunca abandonei o movimento como um todo. E isso tudo devo muito a ti também, a Ediane, porque segui avaliando as danças tradicionais, mas realmente não tinha mais me dedicado a estar em palco, a estar me apresentando. Então 20 anos se passaram. No ano passado, até por um incentivo da Mari, da minha noiva, então eu voltei a dançar chula. Achava que não tinha mais condições, Anderson, confesso, mas tendo visto Vacaria, inclusive tu, meu amigo Anderson, lá dançando, a Vacaria de 2016 foi muito emblemática nesse sentido. Aquele palco da chula estava muito emocionante, muito cativante. Tendo visto aquele momento ali, mais o incentivo da Mari e conversa com os amigos,
pensei, por que não tentar? Daí em março do ano passado, voltei a ensaiar, ensaiei um mês, fui a Flores da Cunha, dancei, rodei de Flores da Cunha e tive, digamos assim, a graça de ter conseguido sair campeão do rodeio de Flores da Cunha na categoria chula veterana. E aí o ano passado foi um ano de muita chula, fui a vários eventos, fui no Sapateio Nacional de Lagoa, fui em rodeio de Chapecó, fui no rodeio de Porto Alegre, fui no Fest Chiru em Santa Maria, onde consegui também obter o título. Foram vários eventos, vários momentos muito emocionantes e eu realmente me descobri novamente como chuleador, descobri que a chula não morre na gente, a chula quando muito se adormece e ela estava ali. Então eu costumo brincar que parece que o chuleador tem a memória de chuleador. Ele precisa basicamente praticar e estar disposto a voltar a essa rotina de competição, de ensaios, que eu já comentei contigo. Gosto mais até dos ensaios do que do próprio concurso, porque é no ensaio que tu é chuleador. É no dia a dia, é no galpão sozinho ou com algum companheiro. É nesses momentos, nesses pequenos momentos que a gente realmente se faz chuleador. Então foi basicamente essa a história. Esse é a nossa... Desculpe Não, se atrapalhar, quero pegar essa parte e dar o meu testemunho, vocês fizeram esse gancho aí de rodeio de Osório. Quero registrar aqui o que companheiros meus me passaram. Eu acredito ainda ser o único catarinense campeão no rodeio de Osório, representando o CTG de Santa Catarina. Teve um campeão lagiano, mas representou o porteiro do Rio Grande na época, era filiado ao porteiro do Rio Grande, dançava lá, era lagiano, mas morava em Vacaria, Luciano Arruda. Depois dele, eu fui a esse rodeio até, porque ele me falou desse rodeio, eu não conhecia ainda, isso em 96 ou 95, e fui sozinho concorrer, acho, no rodeio de Osório, representando Lages e sagrei campeão. Foi uma passagem que eu lembro, me tocou muito, que o rodeio é sensacional na época, era muito forte na chuva, nós passamos 3 eliminatórias, fizemos uma final depois da dança com 10 passos, eu e o Rui Fernando fizemos uma grande disputa, assim, foi inesquecível. E eu lembro muito que os amigos aqui da região de Porto Alegre falavam, olha, Anderson, eu sou muito, tu vai levar, mas como tu está representando Santa Catarina, eu acho que não vai ser para ti. E aí veio a surpresa que aquela vez foi para mim, foi inesquecível, o rodeio de Osório tá lá em casa, no troféu, foi inesquecível realmente, estava passando para categoria adulta na época. E sobre ficar parado, o que o Marcelo falou é perfeito. Eu, em 2006, eu dancei a última vacaria como adulto, inclusive dancei com o campeão do ano, que foi o Suyan. E naquele momento da final, eu senti que devia parar. Eu, como instrutor, eu vi os outros 9 finalistas e o rapaz que dançou comigo tinha metade da minha idade. E o único instrutor de dança que estava concorrendo à chula, isso lá no final da vacaria, 6 horas da tarde, depois de passar o dia inteiro, final de semana inteiro, atrás de dança. E vocês sabem como é que é a correria do instrutor de dança, ainda estava naquele embate, esgotado fisicamente. É desigual, né? Aí eu senti que era o momento de... Aí eu olhei os outros 9 concorrentes, um era meu aluno ainda, que começou comigo na Mirim. Aí na época eu era casado, eu falei pra minha ex-esposa, acho que é o momento, senti que... Aí os meus amigos, na minha época de chuleador, me avaliando. Eles olhavam pra mim, eu ainda fiquei em 5º lugar, que eu achei que foi uma famoso, né? Uma vacaria. Eu senti que meus amigos me olhavam dizendo, olha, vem pra cá. Tá na hora de você vir pra esse lado aqui. Mas antes, eu acho que a chula vai estar sempre dentro. Sempre. E o momento de parar é quando tu não tem mais perna. E isso é um detalhe, ou tu teria que optar, ou você chuleador nesse momento, ou você instrutor. Porque não dá para conciliar. Mas nós vamos conversar com o pessoal de vacaria para ver se no próximo rodeio agora nós encerramos a chula na sexta-feira. Fica bom para o instrutor. Aí nós vamos montar lá, se Deus quiser, nós vamos ter aqui uma conversa no outro programa lá sobre a organização do rodeio. E quem sabe se a gente não consegue ajustar. Mas esse assunto da chula não vai se encerrar aqui, nós estamos encerrando o programa, mas eu quero trazer aqui no programa um companheiro lá de trás, na época que a gente dançava e que não existia concurso, para conversar um pouco com nós aqui, que é o Olavo Pereira. Foi um grande sapateador de chula
em 1969 foi a primeira vez que eu participei de um concurso de chula, porque não tinha, a gente dançava nos bailes, e foi organizado pela Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul. E o Olavo Pereira foi o campeão e eu fui o vice-campeão, com 16 anos. Então, até um próximo programa, se Deus quiser, e quero continuar esse assunto aqui da chula. Muito obrigado, Anderson Pereira, muito obrigado, Marcelo, e até o próximo programa. Um forte abraço a todos.